Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Cleiton Peixer novamente com vocês, né? Dando seguimento aqui ao nosso curso preparatório para o exame da ordem em matéria penal. Estamos aí diante do exame 31, né? Adiado novamente aí por conta do coronavírus, né? Prova marcada para o dia 28 de junho, mas que ninguém tem a certeza ainda de que vai acontecer, né? Estamos na expectativa aí. Imagino vocês como não estão passando por esse momento tão difícil aí. Mas, como eu sempre digo, vamos tirar isso de letra, vamos fazer essa situação toda reverter ao nosso favor, né? E vamos nos preparar cada vez mais para encarar essa prova, que com certeza terão êxito aí, serão aprovados no exame, estarão com a carteira vermelha muito em breve. É assim que eu espero e que todos vocês esperam, não é verdade? E hoje nós estamos chegando aqui na nossa aula 11, né? E aqui é um marco importante nesse curso. Um momento que tratamos muito da liberdade do nosso cliente na fase pré-processual, né, fase de inquérito, falamos também das ações privadas, né, da queixa-crime, e essa aula hoje é muito importante. Hoje nós faremos do jeito que fazemos nas anteriores, né? Trazer um problema para vocês, vou passar a vinheta e logo em seguida eu já vou continuar gravando, mas vocês devem tentar resolver esse problema fazendo isso na folha de prova, marcando o tempo e depois corrigindo a peça, tirando as dúvidas. E isso vai nos dando bagagem, né? Vocês vão adquirindo conhecimento e se familiarizando com a prova, que é muito importante. Então, sem muita delonga, né? Vamos lá para os slides, eu vou passar para vocês o problema de hoje, tá? Na aula anterior, nós falamos de revogação e relaxamento da prisão temporária. Fizemos as considerações importantes acerca do tema, né, e estrutura da peça. E nessa aula anterior, nós não fizemos a resolução do problema, como eu disse a vocês, seria um tema um tanto quanto curto. Então, eu não quis submetê-los a isso, mas deixei lá um modelo, né, de revogação ou relaxamento da prisão temporária, e acredito que vocês já devem ter colocado isso no caderno, assim eu espero. Tá? Fizemos o modelo de peça, então, e agora nós trazemos para vocês o problema, né, de hoje, sem esquecer de toda a nossa estrutura de peça, aquela que você deve fazer já antes de ler o problema proposto na prova. Ou seja, você chegou lá na prova, sentou na sua cadeirinha, lá no local destinado, né, na escrivaninha, e pegou o seu caderno de prova. Então, a primeira coisa que você vai fazer, antes mesmo, doutores, de ler o problema, é fazer essa estrutura na primeira folha de rascunho. Não esqueça, eu insisto muito nisso, porque é importante, porque ali você começa a liberar os seus medos, entendeu? Você já começa a trabalhar. E isso é muito proveitoso, podem ter certeza. Então, quando nós fazemos lá, né, os 5 tópicos, né, a estrutura da nossa peça, com endereçamento, com preâmbulo, dos fatos, do direito e do pedido. Então, é dessa forma que você deve fazer lá no dia da prova. Olha lá, endereçamento, preâmbulo, dos fatos, do direito, e lá no direito é onde nós falamos de teses, né? As teses de defesa, lá onde você vai realmente argumentar tudo aquilo que está no problema, buscando a sua aprovação. Eu sempre digo que nós devemos passar na fase do direito por esses 3 pontos, né? As matérias preliminares, no mérito, aquilo que você vai alegar de direito material, né? E as teses subsidiárias, que dizem respeito aí à pena, regime, substituição, e sempre alertei vocês que essa sistemática você vai usar mais lá na fase de defesa mesmo, né? Mas é muito importante que vocês passem por isso e tenham isso memorizado em todo o exercício que fizer. E depois dos pedidos, né, sem esquecer
do princípio da correlação, que tudo aquilo que você alegou, né, fundamentou lá no direito, você deve fazer a relação no pedido, tá? Para que fique uma peça coesa, bonita, né? Local e data, OAB, 3 pontinhos. E aqui você tem a estrutura total da sua peça. E você fazendo isso na primeira folha de rascunho, você já vai estar seguro. Feito isso, então, aí sim você vai ler o problema, saber do que se trata daquela prova, né? Então vamos lá, o nosso exercício de hoje está aí, ó. Daniel, conhecido empresário de São Paulo, brasileiro, casado, residente e domiciliado na rua Xangai, número 27, bairro Paulista, foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 3º da Lei 1521 de 1951, tá? Destruir ou inutilizar intencionalmente, sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo. Diante desse fato, Geisa, esposa de Daniel, procurou um advogado que lhe informou que Daniel era primário e possuía residência fixa. Aduziu que a empresa do marido, Feijão Paulistano S.A., já atuava no mercado havia mais de 8 anos. Ressaltou que Daniel sempre fora pessoa honesta e voltada para o trabalho. Além disso, Geisa narrou que Daniel era pai de uma criança de tenra idade, Júlia, que necessitava urgentemente do retorno do pai às atividades laborais para manter-lhe o sustento. Por fim, afirmou que estava grávida e não trabalhava fora. Geisa apresentou ao advogado os seguintes documentos: CPF e RG de Daniel, comprovante de residência, cartão da gestante expedido pela Secretaria de Saúde de São Paulo, certidão de nascimento da filha do casal, Júlia, auto de prisão em flagrante, nota de culpa e folha de antecedentes penais do indiciado, sem qualquer incidência. Perfeito? Considerando a situação hipotética descrita, formule na condição de advogado contratado por Daniel a peça diversa de habeas corpus que deve ser apresentada no processo. Perfeito? Então, está aí o exercício de hoje. O Daniel foi preso cometendo crime, né, contra a economia popular aí, e a esposa dele te procurou na qualidade de advogado para representá-lo, para tomar as medidas pertinentes e cabíveis aí em favor do Daniel e trouxe a você uma série de documentos. Então, aí é o nosso exercício de hoje e logo em seguida eu vou passar a vinheta e nós vamos combinar como combinamos nas aulas anteriores, né? Vocês devem, na folha de prova, né, fazer o exercício, tentar resolver o exercício e marcar o tempo, que isso é muito importante para a gente ir treinando, né? Você vai marcar o tempo porque nós temos o objetivo de fazer a peça processual prática, né, no tempo mais ou menos de 1 hora, 2 horas e meia, contando com raio-x, esqueleto. Se vocês conseguirem fazer essa peça em 2 horas e meia, está ótimo, porque você ainda tem mais 2 horas e meia para se dedicar às questões, perfeito? Então vamos lá para a resolução do nosso problema e eu conto com vocês logo após o término da peça aí para a correção, ok? Então vamos lá, até mais! Olá pessoal, tudo bem? Com a certeza que vocês já estão com a peça pronta aí, né? Já deu tempo de fazer a peça, tomar um café, ir no banheiro, né? Dar aquela relaxada. E agora na correção, né? Nós vamos ver o que aconteceu lá com o Daniel, né? Como que vocês resolveram o problema do Daniel, que foi preso lá, né? Pelo crime contra a economia popular, fazendo
adulterando, né, o preço, essas coisas, e que a esposa dele, a Geisa, levou uma série de documentos e fez algumas ponderações para vocês. E para a resolução do problema, antes de qualquer coisa, né, como eu disse a vocês, vocês já têm na primeira página lá do rascunho a estrutura da peça, mas ela é para ficar lá para o momento oportuno. Nós vamos chegar nela mais adiante. Agora nós vamos fazer raio-x e esqueleto. Nós vamos descobrir qual que é a peça, né? Vamos fazer algumas considerações acerca do tema. Vamos tratar do direito material, das teses subsidiárias e depois vamos resolver, então, a peça processual. Perfeito? Então vamos lá para o nosso raio-x, dando início à nossa correção da prova, do problema. Olha lá, quem que é o nosso cliente, né? O nosso cliente, nesse caso, é o Daniel. O Daniel aqui, o nosso cliente, e ele é réu ou vítima. Ele é réu, ele foi preso em flagrante, né? Está preso ou solto? Está preso. O problema nos trouxe a informação de que ele está preso em flagrante. Qual a infração? Crime contra a economia popular. E não precisa se desesperar, porque você tem o número da lei aí no problema. É só olhar no seu vadimécum e vocês não terão qualquer dificuldade. Perfeito? Seguindo o nosso raio-x, então, pena em abstrato. Está lá, de 2 a 10 anos de reclusão. Essa é a pena que está descrita lá no artigo que ele infringiu, artigo 3º, salvo engano, né? Vamos lá, tem pena em concreto? Não, não tem. Na verdade, nós não temos nem processo ainda, né? Nós estamos aqui numa fase pré-processual, onde acabou de ocorrer o flagrante. Então, não tem pena em concreto. O rito processual é o rito ordinário, né? Porque a pena é maior de 4 anos, né? Então, aqui a gente já tem o rito ordinário, porque não temos nenhum dos ritos especiais. E aqueles, quais são os especiais, né? G-CRIM, júri, crimes contra a honra, propriedade material e drogas, que eu trago aqui como exemplos para vocês e devem ser memorizados, pelo menos esses 5 procedimentos especiais, né? Se é de funcionário público, se é propriedade material, se é drogas, né? E assim por diante. Então, você deve fazer essas ponderações para escolher o rito, perfeito? Ação penal é pública incondicionada. Pública incondicionada porque não tem nada na lei ou no artigo de lei que fale o contrário. Então, nós seguimos aí o nosso raio-x com ação penal pública incondicionada. Datas e referências, não vimos nada de relevante no processo, no problema, né? Nada que pudesse ser anotado aí. Então, passamos isso, mas é muito importante que você faça o raio-x passando passo a passo, perfeito? E depois disso, nós vamos, então, para o esqueleto. Feito o raio-x, nós já tiramos as informações objetivas lá no problema, já separamos isso lá na nossa folha de rascunho, o que nos facilita muito o trabalho. Então, agora nós devemos partir para descobrir qual é a peça processual adequada e qual é a competência com quem nós estamos falando, né? E para isso, nós temos que analisar os momentos processuais, aqueles 4 momentos processuais que nós passamos em todos os exercícios, né? Se nós estamos no momento 1, momento 2, momento 3 ou momento 4. Então, vamos lá para o slide para relembrar, e isso é importante. Todos os exercícios nós vamos fazer isso, relembrar, para que isso fique gravado na cabeça de vocês, tendo uma memória fotográfica desses slides, perfeito? Vamos lá, então. Olha só, momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4. Dentro do momento 1, nós estamos na fase pré-processual e ele vai até o recebimento da denúncia ou queixa, né? Momento 2, do recebimento da denúncia ou queixa até a sentença. Aí estaremos falando de mérito, né? Tratando propriamente dito da defesa do cliente, né? Momento 3, da sentença até o trânsito em julgado, né? E aí nós estaremos dentro de um procedimento de recursos, né?
já teve a sentença, mas não teve o trânsito em julgado. Então, é o momento de recorrer. E, passando o trânsito em julgado, lá no momento 4, falaremos então de execução penal ou de revisão criminal, ok? Perfeito? Seguindo então, como nós vimos no problema, que não tem nenhuma ação penal ainda, não foi nem recebida a denúncia, sequer foi formulada a denúncia, nós estamos no momento 1, porque foi só instaurado o auto de prisão em flagrante e o seu cliente foi preso em flagrante, né? Então essas são as informações do problema, nós não temos mais nada no problema que indique que tem alguma outra fase. Então, de fato, nós estamos no momento 1, tá? E no momento 1, nós temos duas possibilidades, ou estar atuando pela vítima ou estar atuando pelo réu, né? E hoje nós estamos atuando pelo réu. E sempre que a OAB trouxer uma problemática dessa, que você estiver atuando pelo réu na fase pré-processual, no momento 1, provavelmente vai ser discutida a liberdade, né? Provavelmente o seu cliente vai estar preso e você precisa buscar elementos para soltá-lo, perfeito? E no momento 1, eu já falei para vocês que nós temos algumas peças processuais, dentre elas algumas que nós já vimos, né? Relaxamento da prisão em flagrante e depois revogação e relaxamento da prisão preventiva e da prisão temporária. E após isso, nós temos também o pedido de liberdade provisória e nós temos que saber quando vamos utilizar cada um deles, né? E nesse caso, nesse problema que eu trouxe para vocês, primeiramente, nós temos que analisar o flagrante. E não tem nenhum indício no problema que esse flagrante se deu de forma ilegal, né? Pelo que o problema conta, o flagrante foi legal. E sendo o flagrante legal, não estamos falando mais de relaxamento da prisão em flagrante, né? Então essa possibilidade já está excluída do nosso problema aqui. Nós já excluímos uma delas. Então teríamos aí mais duas possibilidades. Nós teríamos a possibilidade de fazer a revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária, né? Ou também a liberdade provisória. E nesse caso, o problema não trouxe nenhuma informação de que foi decretada a prisão preventiva. Sem esquecer que quando acontece um flagrante, né, um auto de prisão em flagrante, o acusado flagrado ali, né, deverá ser apresentado para o juiz em 24 horas para audiência de custódia, né? Isso foi instituído pelo pacote anticrime, né, agora recente, em dezembro de 2019, onde foi realmente regulamentado a audiência de custódia, que já existia em alguns estados, mas não em todos, e agora está regulamentado. Então, em 24 horas, o preso deverá ser apresentado para a autoridade judicial para a audiência de custódia. Isso está lá no artigo 310 do Código de Processo Penal. E sendo assim, o juiz poderá tomar algumas decisões, né? Dentre elas, são 3, olha só. O relaxamento da prisão em flagrante, está lá no inciso 1, né? Se o juiz verificar que o flagrante é ilegal, ele relaxa. No inciso 2, fala converter o flagrante em prisão preventiva, né? Ou no inciso 3, no inciso 2, desculpa, converter a prisão em flagrante em preventiva, e no 3, conceder a liberdade provisória. Então, nós estamos aqui diante de uma situação de auto de prisão em flagrante, onde não foi ainda decretada a prisão preventiva. Então, a nossa peça processual tem que levar isso em consideração. Então, nós faremos nesse exercício um pedido de liberdade provisória, perfeito? Porque não temos a prisão preventiva ainda, né? Então, aqui o problema nos traz toda a sistemática de que você deve fazer a peça processual liberdade provisória. E aí, então, seguindo a aula, nós vamos dar os detalhes para vocês. Vamos lá, olha só. Momento 1 pelo réu, como eu disse a vocês, nós temos a possibilidade do relaxamento da prisão em flagrante, da revogação da prisão preventiva ou temporária
Não é nenhum desses dois casos, porque consta no problema que o flagrante, teoricamente, está legal, né? E não foi decretada a prisão preventiva. E temos a possibilidade da liberdade provisória. Então, é essa que nós vamos eleger como a nossa peça prático-profissional. Perfeito? E nós vamos falar agora, então, de competência. E nós temos 3 instâncias, né? Primeira instância, juiz. Segunda instância, tribunal, onde falamos com o TJ ou TRF. E depois as especiais, STF e STJ. E aqui, por óbvio, né, que nós estamos falando em primeira instância, afinal de contas, nem ação penal temos ainda, então você vai direcionar o seu pedido, com certeza, para o juiz. E o órgão adequado, que seria o próximo item aí do seu esqueleto, já está descrito lá na própria peça, lá no próprio problema, que ele fala que está na capital de São Paulo. E como não se trata de um crime nem do júri, olha só, nem do GCRIM por conta da pena, não é um crime federal e não é execução. Então nós vamos ter que direcionar a nossa peça para a vara criminal. Não esqueçam que para você descobrir o órgão adequado, você precisa necessariamente saber dessas matérias. Se é júri, se é GCRIM, se é vara criminal federal ou vara das execuções. Se não for nenhuma delas, de forma subsidiária, você deixa para o final a vara criminal, e é essa então que nós vamos eleger como a nossa direcionamento da nossa peça. Vara criminal da comarca de São Paulo, perfeito? Considerações. Aí nós chegamos então nas considerações acerca da matéria de hoje, né? E como nós dissemos, nós precisamos saber quais as decisões possíveis do juiz lá na fase de auto de prisão em flagrante. E eu já disse a vocês que isso está lá no artigo 310 do Código de Processo Penal. O juiz pode relaxar a prisão em flagrante, pode converter essa prisão em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. Perfeito? Então, essas são as possibilidades. E dentro disso que nós vamos trabalhar. Sem esquecer que, como eu digo muito em aula para vocês, a OAB pode ser pode tratar de vários assuntos na mesma peça. E eu entendo que seria plenamente possível a OAB pedir uma peça prático-profissional nessa fase, um pedido de revogação da prisão preventiva acumulado com a liberdade provisória, tá? E não separando os dois. Pode vir separado também. Então, por isso que vocês têm que estar preparados e saber qual a peça processual que cabe em qual momento. E como eu disse a vocês, como não foi decretada a prisão preventiva ainda, nós só temos o auto de prisão em flagrante, nós não podemos pedir a revogação daquilo que não foi decretado, perfeito? Então nós não faríamos a peça processual aqui de revogação da prisão preventiva porque ela estaria errada. Mas nós temos que ter consciência de que a OAB pode te cobrar nesse sentido. E mais, digo mais, você pode ser cobrado numa matéria dessa em questões. A aula de questões está muito próxima, acredito que seja a próxima aula, inclusive, que nós vamos tratar bastante de questões. Mas hoje nós vamos tratar de liberdade provisória, como estamos fazendo, e vamos lá para o slide para ver o que acontece nesse problema. Olha lá, artigo 310 do Código de Processo Penal. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E, nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, como eu sempre digo, toda decisão judicial tem que ser fundamentada de forma idônea, relaxar a prisão ilegal, tá? E aqui não é o nosso caso, perfeito? Ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Tá? Aqui, como eu disse a vocês, também não é o nosso caso. Por quê? Porque não foi decretada a prisão preventiva ainda. Perfeito? Então, só resta o inciso 3, que fala conceder liberdade provisória com ou sem fiança. E aqui, então, já que nós já descobrimos que a nossa peça é liberdade provisória, e o próprio artigo fala em liberdade provisória com fiança ou sem fiança, serão as considerações que eu vou passar para vocês agora e depois resolveremos a peça, perfeito? Vamos seguindo lá então, olha lá. Liberdade provisória é um instituto processual que garante ao acusado o direito de aguardar o curso do processo em liberdade. Isso está lá no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, que diz assim, ó, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. E tem mais, olha lá, artigo 321 do Código de Processo Penal. Só um minutinho. Opa. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados critérios constantes no artigo 282 desse Código. Tá? Base legal para o nosso pedido. Qual é a fundamentação da peça, lá do preâmbulo, quando você for preencher o seu checklist lá, né, a sua estrutura de peça? Então, no preâmbulo, a sua fundamentação, a sua base legal para o pedido de liberdade provisória será lá no artigo 310, inciso 3 e 321 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Essa é a base legal, é isso que você vai colocar lá no seu preâmbulo, perfeito? E mais, argumentação. Quais são os argumentos que você vai usar para fazer o seu pedido de liberdade provisória? E aqui é onde se confunde muito e onde eu disse a vocês que a OAB pode cobrar conjuntamente o pedido de revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória. Plenamente possível, então fiquem atentos. Por quê? Para conceder a liberdade provisória, não pode estar presentes os requisitos da prisão preventiva, que estão lá no artigo 312 do CPP. Ou seja, qual a argumentação? O que você vai alegar para o juiz que possa determinar a liberdade do seu cliente? Justamente que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva lá do 312 do CPP, perfeito? Mas vamos seguindo, vocês vão ver como fica isso, é bem bacana. Olha lá. Não será concedida a liberdade provisória. Aqui são os impedimentos, né? Por que não será concedida a liberdade provisória? Está lá no artigo 310, parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, olha só, reincidente, ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Isso foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, perfeito? Então aqui você já tem uma óbice, se ele for reincidente, essa é muito importante, né? A reincidência já impede aí a concessão da liberdade provisória. Ou que integra a organização criminosa armada ou milícia, ou que esteja portando arma de fogo de uso restrito. Aí a liberdade será denegada, perfeito? E aí temos as hipóteses de liberdade, né? Com fiança ou sem fiança. E eu vou começar aqui com vocês com a liberdade provisória com fiança, tá? Está lá no artigo 322 do CPP. E olha só, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, olha só, pode o delegado de polícia
arbitrar fiança? Sim, pode. Em quais casos? Nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos, tá? Isso é importante. Então, nesse artigo, você já vai lá e já grifa no seu vadimeco, que é importante. O delegado pode arbitrar fiança sim, desde que o crime tenha pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, tá? E se exceder a 4 anos, está lá no parágrafo único, veja lá. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz que decidirá em 48 horas. Perfeito? Seguindo, então, crimes inafiançáveis, tá? E aqui, doutores e doutoras, a lei não traz a relação dos crimes que são afiançáveis. A lei faz o contrário. A lei diz os crimes que são inafiançáveis, tá? Então, sempre que o crime for inafiançável, é aquele que é insuscetível de fiança. Nós temos alguns crimes lá na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Vamos ver cada um deles. Então, olha lá, crimes inafiançáveis. A lei não define os crimes em que é possível prestar fiança. Portanto, deve ser interpretado a contrário sensu, ou seja, se deve verificar se há impedimento para a concessão da liberdade provisória com fiança. Não tendo impedimento, ela é plenamente possível. Entenderam? Então, vocês analisem sempre a contrário sensu. Aquilo que não é proibido é permitido. Tá? E nesse caso, não sendo proibido o arbitramento de fiança, ele é plenamente permitido. Perfeito? Olha lá, exemplos de situações onde não é admitida a fiança. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, olha só, crime inafiançável. Então, aqui você já tem um impedimento para arbitramento de fiança, perfeito? Olha lá, o próximo. Artigo 43, inciso 43 do artigo 5º da Constituição. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Percebam. A lei considerará crimes inafiançáveis. Então, aqui já existe um impedimento para o arbitramento da fiança, ok? Seguindo, então, mais um da Constituição. Olha lá. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, tem mais um aí no artigo 5º que é inafiançável. Esse vocês devem anotar, né? Passem a canetinha marca-texto lá nesses incisos do artigo 5º, perfeito? E depois nós vamos lá para o Código de Processo Penal, está lá no artigo 323. Não será concedida a fiança nos crimes de racismo, ele repete, né, o que está na Constituição, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos, do mesmo jeito que está lá na Constituição. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá? Artigo 324. Não será igualmente concedida fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado a fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328. Em caso de prisão civil ou militar, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Perfeito? Olha lá, obrigações agora do acusado que presta fiança.
Artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Perfeito? Então, a obrigação do acusado que presta fiança está respondendo o processo em liberdade. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Tá? Então, você tem dois compromissos aí, né? Informar a mudança de endereço ou se ausentar, né? E o compromisso de comparecer a todos os atos processuais ou do inquérito, né? Até para ser julgado. Tá? E aí eu trago uma ressalva para vocês aqui, que é de leitura obrigatória. Tá? Todos os artigos que nós citamos aqui, você deve fazer a referência lá no seu vadimécum. Você deve passar a canetinha marca-texto para que isso chame a sua atenção, se for necessário lá na hora da prova, perfeito? Mas é muito importante também que você passe pelos artigos da prisão preventiva e da liberdade provisória. Então, desde a prisão preventiva lá no 312 e seguintes, mas você deve ir além, você deve ler pelo menos até o artigo 350 do Código de Processo Penal, para se familiarizar com algumas situações, porque nós temos uma memória muito aguçada e às vezes, quando você já leu, já passou por aquilo, você vai estar na prova diante de uma problemática e vai se lembrar, eu já vi isso em algum lugar. E tratando daquele assunto, você vai no vadimécum e não vai ter problema, não vai ter dificuldade nenhuma em achar, tá? E agora vamos tratar então da liberdade provisória sem fiança. E como eu disse a vocês, quando não couber fiança, você tem um crime que é impedido de concessão de fiança, não quer dizer que ele seja insuscetível de liberdade provisória também. Ele pode ser impedido de arbitramento de fiança para a liberdade provisória. Isso não quer dizer que não possa ser concedida a liberdade provisória sem a prestação de fiança ou até mesmo com outra medida cautelar que pode ser imposta de acordo com o artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. Perfeito? Então vamos dar uma olhada agora na liberdade provisória sem fiança. Ela está lá, ó. Liberdade provisória sem fiança. Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 desse Código e observados os critérios constantes no artigo 282 deste Código. Artigo 321 do Código de Processo Penal. E aqui, como eu disse a vocês, quando estiverem ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória. Então você vai para a audiência de custódia, vai fazer aquela defesa de forma oral, isso na prática, né, não vai acontecer com vocês lá no exame da ordem, até porque se vocês forem fazer uma defesa oral, vocês vão ter que marcar a data para o próximo exame, né? E não é isso que nós queremos, perfeito? Então, quando você vai para a audiência de custódia, você vai ter que argumentar para o juiz que a prisão preventiva não há de ser decretada. Por quê? Porque estão ausentes os requisitos e, por isso, deverá ser concedida a liberdade provisória. Então, como eu disse antes, a fundamentação do pedido de liberdade provisória é a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, lá do artigo 312, 313 do Código de Processo Penal. Perfeito? Vamos seguindo, então. Olha lá, 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e membro do Ministério Público,
e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, isso nós já vimos, e eu repeti aqui para vocês, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, está lá no inciso 3, perfeito? E o parágrafo 1º tem aqui uma outra possibilidade, que é aquela que o acusado comete o crime acobertado por uma das causas excludentes de licitude, lá do artigo 23 do Código Penal, né? E inciso 1, 2 ou 3. E quais são elas, para relembrar? Vamos lá? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, né? Então, toda vez que o juiz de plano perceber que o acusado cometeu o crime acobertado por uma causa excludente de licitude, ele deverá conceder liberdade provisória. Perfeito? Olha lá, se o juiz verificar pelo ato de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes do inciso 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Perfeito? Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos as duas possibilidades aí de concessão de liberdade provisória sem fiança. Quais são elas? Lá do artigo 321 do Código de Processo Penal, onde fala da ausência dos requisitos da prisão preventiva, perfeito? E temos também lá do parágrafo 1º do artigo 310 do Código de Processo Penal, que é quando o seu cliente, o acusado, estiver acobertado por uma excludente de ilicitude. E, por fim, nós temos uma outra consideração aqui com relação à prisão em flagrante, a liberdade provisória sem a fiança, que é no caso de o seu cliente realmente não ter condições de prestar a fiança. E pelo fato de não ter dinheiro, e só por esse fato de ele não ter como prestar a fiança, não merece ele ficar preso. Ou seja, a nossa condição financeira não pode ser óbice para a liberdade. Às vezes a pessoa é pobre, não tem condição de prestar a fiança, mas a lei lhe permite, né? Ele cometeu um crime que era afiançável. Então ele tem que justificar isso, comprovar nos autos, né, que ele não tem condição de prestar a fiança e aí sim a liberdade provisória será concedida sem fiança. Isso está lá no artigo 350 do Código de Processo Penal. Vamos ler ele agora aqui para vocês. Olha só. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes no artigo 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso. Ou seja, não se ausentar por mais de 8 dias, né, não se mudar sem comunicar à autoridade processante, né, e comparecer, se comprometer a comparecer em todos os atos processuais. Perfeito? Então, aqui eu acho que nós conseguimos não esgotar o tema, com certeza, mas de uma forma sucinta passar os principais pontos para vocês da liberdade provisória. Isso não quer dizer que, se vocês tiverem um tempinho, não devam ir lá dar uma lida na lei, né? Como eu disse para vocês, lá do artigo 312 até o 350 é muito importante que vocês passem por ele para se familiarizar com o assunto. Então, agora nós vamos voltar lá para a nossa primeira folha de prova, lá naquele momento que nós sentamos lá na nossa cadeirinha para fazer a prova, e vocês fizeram com toda certeza primeiro a estrutura da sua peça, né? Antes mesmo de ler o problema, eu tenho certeza que já estava lá. E agora, feito todas essas considerações, feito o raio-x, feito o esqueleto, nós vamos lá preencher o nosso formulário, né? Fazer o nosso checklist, e vocês percebam que dessa maneira fica muito fácil, perfeito? Então, seguindo lá para a nossa estrutura de peça, o endereçamento. Endereçamento, Vara Criminal de São Paulo,
porque o próprio problema já trazia essa condição e já indicava essa vara, né? E preâmbulo, que é o segundo ponto, nós vamos fazer o quê? É o que o seu cliente vai pleitear, é o nome da sua peça. Então, fulano de tal, vem a presença de Vossa Excelência por seu advogado requerer tal coisa com base em tal fundamento. Que nesse caso nós vamos aqui em favor do Daniel, né? Pedir a liberdade provisória de acordo com o artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal e no artigo 321 do mesmo Código, além de fundamentar o nosso pedido no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Só mais uma dica aqui para vocês, antes de nós continuarmos. Eu sempre digo a vocês que, independentemente do momento processual que vocês estiverem, vocês podem estar na fase pré-processual, vocês podem estar na fase de mérito, de recurso ou de execução. Em qualquer delas, vocês devem ficar muito atentos ao artigo 5º da Constituição Federal, porque são direitos fundamentais, são direitos garantidos. E quando você faz uma fundamentação bem feita e você alega a sua tese, fundamenta na Constituição Federal, que é a lei maior, sempre tem um embasamento maior, né? Uma força maior. E, além disso, você se socorre muito do artigo 5º, porque quando você tiver, por exemplo, numa tese de mérito, lá na frente a gente vai ver isso, né? E não buscar e não achar argumentos, você pode ter certeza que se você for à Constituição Federal no artigo 5º, alguma coisa você vai encontrar em benefício do seu cliente. E lá no seu vadimeco, com certeza vai haver várias remissões, né? Vai te indicar o caminho. Então, muito importante, nessa aula, vocês fazerem a leitura do artigo 312 até o 350 e em todo momento que vocês tiverem um tempinho, puder passar, vá lá e visite o artigo 5º da Constituição Federal, que isso pode te salvar na hora da prova. Perfeito? Então vamos seguindo lá, feitas essas anotações, seguindo para os fatos. E nos fatos, esse aqui é muito tranquilo, né? Resumir os fatos. E quais são os fatos nesse problema? Que o seu cliente foi preso em flagrante. E o problema não traz mais nada de informação acerca disso, só que ele foi preso em flagrante. Depois, a mulher dele levou uma série de documentações lá para vocês e mostrou que ele é uma pessoa de bem, que ele tem residência fixa. E isso tudo, perceba, eu sempre falo isso na aula, você tem que fazer o problema jogar em seu favor. Você tem que fazer o problema trabalhar para você e não se desesperar com ele. Nos fatos, você vai resumir os fatos, né? Você vai e não copia o problema todo, porque você copiando o problema todo, você perde a argumentação ou a sua peça fica muito repetitiva. Então, enxuguem os fatos de uma maneira bem concisa para que o examinador possa entender do que se trata, do que está falando, mas não se alongue, né, nos fatos. Por quê? Toda aquela parte do problema que a Geisa trouxe de documentação, você vai usar no momento da argumentação. Então, lá nos fatos, você não precisa falar, olha, ele foi preso e a mulher dele me procurou como advogado e me trouxe uma série de documentos, porque isso não interessa para o examinador e nem para o juiz. O que ele precisa é se situar, saber do que ele está tratando, o que ele vai decidir ali. Então, você vai fazer um resumo bem sucinto dos fatos, né? E usar todos aqueles elementos, todas aquelas informações que o problema trouxe para você em seu favor, toda aquela documentação que a Geisa trouxe para você, é aquilo que você vai fazer a fundamentação no direito. Ou seja, olha, Excelência, ele é primário. Tanto é verdade que, que junto aqui a folha de antecedentes, né? Excelência, ele tem residência fixa e eu junto aqui o comprovante de endereço. Percebam, você não precisa falar tudo isso nos fatos. Isso você tem que guardar para você fazer argumentações lá no direito para que no final fique uma peça bem elaborada. Perfeito? Então, seguindo lá, do direito. Do direito, nós temos preliminares aqui
como eu disse a vocês, nós sempre buscamos as preliminares, né? Extinção da punibilidade, prescrição e nulidades. Essa é o caminho básico que você tem que seguir para saber se tem alguma tese preliminar, e nesse caso nós não temos nenhuma tese preliminar. E depois, já está aí no formulário de vocês, né, o MATIC e as teses subsidiárias. Aqui na tese de mérito, que seria a nossa principal tese, o que nós buscamos? Nós buscamos a liberdade do cliente, né? Nós buscamos trazer esse cliente para a rua, com os elementos que nós temos em mãos, com aquela documentação que a Geisa, a esposa dele, trouxe para nós. Então, o nosso pedido principal é a liberdade do Daniel. E a liberdade de uma forma plena, tá? Olha só como fica uma peça bem montada. A sua tese principal será o pedido de liberdade de forma plena, tá? Sem qualquer imposição por parte do juízo para que o seu cliente responda o processo em liberdade. Aí, sim, você tem os pedidos subsidiários. E quais são os pedidos subsidiários? Você tem que sempre ter em mente, nos pedidos, que você quer mais para o que você quer menos. E o que é melhor para o nosso cliente aqui? O que ele quer mais? Ele quer a liberdade de forma plena, sem ônus, sem custo e sem nenhuma imposição de medida restritiva. Então você vai pedir para que o juiz conceda a liberdade sem imposição de qualquer coisa, tá? Mas, se assim o juiz não entender, que ele arbitre então a fiança, né? Porque aí o seu cliente vai ter a liberdade da mesma forma, mas vai ter que pagar por isso. E isso é mais prejudicial do que se ele tiver a liberdade plena. Então percebam, o que eu quero? Eu quero a liberdade plena, sem qualquer imposição, tá? Se o juiz entender que não vai dar a liberdade plena, pelo menos que ele arbitre a fiança, porque aí seu cliente recolhe a fiança e tem a liberdade. E ainda assim temos mais uma tese subsidiária, que se o juiz não arbitrar a fiança e ele pagando a fiança, ele tem uma liberdade plena, né, porque ele garantiu em juízo, né, o prosseguimento do processo, né, ele pôs dinheiro lá. Ainda se o juiz entender que não é o caso, que você tenha a possibilidade de fazer o pedido de uma liberdade com imposição de medidas cautelares, diversa da prisão corporal, diverso da segregação corporal. Ou seja, você quer a liberdade plena, se o juiz não der, que ele que dê a liberdade plena, mas impõe a fiança, porque aí o seu cliente tem a liberdade plena, mas vai pagar por isso, ou que conceda a liberdade sobre condições, né? E isso está lá no artigo 319, 320 do Código de Processo Penal. Perfeito? Então, percebam qual que é a nossa argumentação de mérito, tá? Liberdade plena, se não, liberdade com fiança, se não, medida cautelar diversa da prisão. Percebam que fica uma peça bem montada? Então, vamos lá. Preliminares não tem. No mérito, ausência dos motivos que motivam a decretação da prisão preventiva. E é aqui a fundamentação que você vai ter para fazer o seu pedido de liberdade provisória, né? Subsidiariamente, aplicação de medida cautelar diversa da prisão, né? É a possibilidade de prisão domiciliar, está lá no 317 318. E também, aqui eu cometi uma falha, não coloquei a fiança, o arbitramento da fiança, tá? Então vocês anotem aí no de vocês que a fiança entra aqui. E depois do pedido, a concessão da liberdade provisória nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, sem esquecer que toda vez que seu cliente estiver preso e você precisar pedir a liberdade, necessariamente você tem que fazer o pedido de expedição de alvará de soltura. Perfeito? E dessa forma, você seguindo todas essas orientações, você terá uma peça adequada para a aprovação. Ao final, né, local e data, advogado, OAB, 3 pontinhos, perfeito? Então, olha só como fica fácil, né? Depois que você fez
a sua estrutura da peça lá na primeira página, passou pelo raio-x, passou pelo esqueleto, descobriu qual é a peça, qual que é a competência, você só vai preencher o formulário e aí fica fácil. Vocês percebam que essa peça não dá tanto trabalho assim, perfeito? Não esqueçam de ler os artigos que eu indiquei para vocês. E agora, então, nós vamos lá para a resolução da peça. Vamos ver como que ela ficou. Eu, particularmente, gostei, né? Espero que vocês gostem também. Vamos lá, então, o nosso endereçamento. Endereçamento, o próprio problema já trazia, né? Então, você vai colocar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá 3 pontinhos, vara criminal da comarca de São Paulo. Pular mais ou menos 10 linhas, como eu já disse a vocês, depende muito da sua letra, do seu tamanho de letra, né? Da estrutura que você quer fazer na sua peça, cada um tem um estilo, e com o treino vocês não vão ter dificuldades. Autos, número 3 pontinho, porque já tem um auto de prisão em flagrante, e isso já está no problema. Vocês não podem inventar dados, mas se está lá, vocês têm que colocar. Perfeito? Então vamos lá, olha só o nosso preâmbulo. Daniel, e aqui, doutores e doutoras, eu qualifiquei o Daniel. Percebam que existe a qualificação. Na verdade, isso foi o que foi exigido no gabarito da OAB, tá? Entendo eu que aqui nem seria necessário a qualificação, porque se já existe autos, já existe um auto de prisão em flagrante, por certo que o seu cliente já foi qualificado. Então, bastaria você dizer, Daniel, já qualificado nos autos. Mas, como o problema trouxe toda a qualificação dele, você vai mostrar para o examinador a expertise, você vai demonstrar para ele que você sabe como qualificar o seu cliente, né? O nome, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço, tá? Por seu advogado, e eu sempre coloco nesses problemas a procuração em anexo. Por quê? Porque o examinador vai entender que você sabe que é necessário ter procuração nos autos para falar em nome do acusado, né? Então eu sempre coloco procuração anexa, tá bom? Então vamos lá, voltando. Daniel, brasileiro casado, empresário, residente domiciliado na rua Xangai, número 27, bairro Paulista, São Paulo, SP, por seu advogado ao final firmado, procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer a liberdade provisória, com fundamento nos artigos 310 do CPP e artigo 5º da Constituição Federal, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Então, aqui você já concluiu o seu preâmbulo e vamos para os fatos, né? Então, vejam bem, vocês já têm a estrutura de peça, fizeram o endereçamento e o preâmbulo. O próximo ponto é dos fatos. E eu falei para vocês que os fatos devem ser sucintos, né? Você deve resumir, só para o examinador saber o que está acontecendo ali. E nos fatos eu sempre trago como fechamento do raciocínio aquilo que eu vou pedir no direito. Eu acho que fica bacana e se vocês assim entenderem, faça da mesma maneira. Como eu disse a vocês, cada um tem um estilo, né? Cada um vai desenvolvendo a estrutura de sua peça de acordo com a prática, com os exercícios. Então vamos lá para os fatos. Eu coloquei assim, ó. O acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 3º da Lei 1521 de 1951. Destruir ou utilizar intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo. Tá? Isso é o que está lá no problema. E depois, olha só, em que pese a aparente irregularidade e formalidade do auto de prisão em flagrante, no presente caso se faz necessária a concessão de liberdade provisória, como será demonstrado a seguir. Olha só, percebam. Eu só falei aquilo que estava no problema e disse num parágrafo posterior, assim, ó, em que pese a aparente irregularidade e formalidade do auto de prisão em flagrante. Por que eu fiz isso? Porque lá no artigo 310 do Código de Processo Penal, quem vai analisar a formalidade e a regularidade do auto de prisão em flagrante é o juiz. Então aqui eu não vou ensinar o juiz a trabalhar.
Perfeito? Então, o que eu falo? Olha, em que pese a aparente, né? Porque eu não vou analisar, quem vai analisar é o juiz. Então, pelo que demonstra que aparentemente está regular e formal, tá? Mas isso quem vai analisar é o juiz. Mas mesmo assim, se faz necessário a concessão da liberdade provisória. Por quê? Porque não foi decretada a prisão preventiva ainda. E como que eu vou argumentar? Falar para o juiz de excelência, não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, então o senhor não vai poder decretar lá com base no inciso 2 do artigo 310. E será, portanto, necessário a concessão da liberdade provisória com fundamento no inciso 3 do mesmo artigo. Perfeito? Então, olha só. Nos fatos eu usei 2 parágrafos, doutores, e mais nada, tá? E eu já dei a introdução no assunto, falei o que estava acontecendo e o que eu vou pedir. E aí você já entra no direito. Vamos ver como ficou? Olha lá. Em que pese a aparente irregularidade e formalidade do auto de prisão em flagrante, no presente caso se faz necessário a concessão da liberdade provisória, como será demonstrado a seguir. E olha lá, do direito. Já entrei no tópico, percebam? Primeiramente, é necessário consignar que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que dão suporte ao decreto de prisão preventiva. Se a nossa tese é contrária ao 312, né, que os elementos para a concessão da liberdade provisória são exatamente a ausência dos requisitos do artigo 312, você já dá início na sua fundamentação desse jeito, né, do direito. E vamos lá, seguindo. Com efeito, o acusado é pessoa honesta e voltada ao trabalho, sendo que sua empresa atua no mercado há mais de 8 anos, não colocando em risco a ordem econômica, que está lá no artigo 312, né? Então percebam, lembra que eu falei para vocês que vocês devem usar o problema a seu favor? E lá trazia essa informação de que ele está no mercado há mais de 8 anos com a sua empresa, né? Então, para que você vai falar isso lá nos fatos? Você não precisa, você usa isso como informação para fundamentar no direito. E olha como ficou bacana, né? Com efeito, o acusado é pessoa honesta e voltada ao trabalho, sendo que sua empresa atua no mercado há mais de 8 anos, não colocando em risco a ordem econômica, porque ele não está fraudando ninguém, não ficou nada comprovado ainda, só teve um auto de prisão em flagrante, não é verdade? Então aqui ele não coloca em risco a ordem econômica, que é um lá dos requisitos do artigo 312. Seguindo, vamos lá. Opa. Só um minutinho que parou aqui. Aqui, vamos lá. Agora sim. Ademais, é primário de bons antecedentes, pai de uma criança de tenra idade, sendo certo ainda que sua esposa está grávida e não trabalha fora, dependendo do acusado para a manutenção familiar, sem deixar escapar da análise que o suposto crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que demonstra que não coloca em risco a ordem pública. Olha só, esse suposto crime que ele cometeu não coloca em risco a ordem pública, não tem repercussão no mundo exterior, né? É um fato isolado. Não é porque ele estava cometendo esse crime que a sociedade ficou abalada, né? E eu contei toda a historinha que já estava no problema, né? Que ele é pai de uma criancinha, que a mulher dele está grávida, que ele é primário e de bons antecedentes. E como que você sabe isso, doutor? Está lá no problema. A Geisa trouxe esses documentos para nós e disse isso. Então a OAB já está dizendo isso. E se a OAB está dizendo, quem é você para discordar, né? Vamos concordar com a OAB, não é isso que ela quer? Então vejam só, você está usando o que está no problema como fundamentação, tá? E aí a peça fica melhor. Se você colocar tudo que está no problema nos fatos, você não vai ter argumentação e a sua peça vai ficar um tanto quanto repetitiva. E isso a gente não quer, perfeito? Então, seguindo, vamos lá. Olha só. O acusado possui residência fixa e habitualidade profissional, bem como vínculo com o distrito da culpa, sendo certo que sua esposa faz acompanhamento médico junto à Secretaria da Saúde de São Paulo. Portanto,
não coloca em risco a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, né? Aí, olha só, percebam. Ele tem toda uma estrutura familiar. Ele tem uma empresa que está no mercado há 8 anos. Ele tem uma filha pequena. A esposa dele está grávida. Faz acompanhamento médico na rede estadual, né? Então, vejam só, ele tem atividade, ele está dentro do distrito da culpa. Não teria o porquê ele fugir, ele começar a vender, dilapidar patrimônio para ir embora, para se furtar de responder esse processo. Então, ele não coloca em risco nem a conveniência da instrução criminal e nem a aplicação da lei penal. Percebam que ele pode se comprometer a comparecer a todos os atos processuais, né? Então vamos seguindo. Olha lá na nossa argumentação. Ainda, não existe óbice quanto ao arbitramento de fiança, comprometendo-se o acusado desde já ao comparecimento perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal e para julgamento, bem como compromete-se a não mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade do lugar onde será encontrado, nos termos do artigo 327 e 328 do Código de Processo Penal. Então, você já falou que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva lá do 312, e aqui, nesse parágrafo, você fala que não há óbice para o arbitramento da fiança, que não está no rol dos crimes inafiançáveis. Então, portanto, é plenamente possível e cabível o arbitramento de fiança, né? E aí você meio que transcreve, né, o artigo 327 e 328, dizendo que ele se compromete a comparecer a todos os atos processuais, né, que ele não vai se mudar, que ele não vai se ausentar, e aí você já tem uma fundamentação idônea aí para pedir o arbitramento da fiança, perfeito? Seguindo, vamos lá. Todo alegado pode ser comprovado através dos documentos anexos: CPF, RG, comprovante de residência do acusado, cartão da gestante expedido pela Secretaria de Saúde de São Paulo, certidão de nascimento da filha do casal, cópias do auto de prisão em flagrante, nota de culpa e a folha de antecedentes do indiciado, que ora se requer ajuntada. E olha só que importante isso, né? Percebam, eu repito, eu disse a vocês não usarem todas as informações que o problema traz para colocar lá nos fatos. E olha só, fala no problema que a Geis, a esposa dele, trouxe uma série de documentos, muitos documentos. E você vai fazer o quê? Falar lá nos fatos que ela te trouxe documentos? Não. Você guarda essa informação com você, né? E ali você alega tudo que tem que alegar e fala: excelência, eu comprovo tudo que eu estou dizendo com tais documentos que eu estou juntando nesse momento. Então você fez o problema da OAB trabalhar em seu favor. Perfeito? Assim fica bacana. Vamos lá, seguindo. Como se pode concluir, excelência? Não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser concedida a liberdade provisória de forma plena ao acusado, tá? E aqui, como eu disse a vocês, sempre pedindo o máximo que você pode, né? E o que você quer de verdade é que você tenha o seu cliente em liberdade, sem ônus, né? Sem imposições, e que ele não gaste para isso. Então você quer a liberdade de forma plena. E aqui é o nosso pedido de mérito, né? Mas sem esquecer lá das nossas teses subsidiárias, né? E aí vamos ver como que ficou. Seguindo. Entretanto, olha lá, vamos repetir aqui, ó. Como se pode concluir, excelência, não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser concedida a liberdade provisória de forma plena ao acusado. Perfeito? Aquilo que a gente mais quer, né? E pedidos subsidiários, olha lá. Entretanto, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência em conceder a liberdade plena, de forma subsidiária, o acusado é merecedor da liberdade garantida por fiança. Nada mais é a fiança do que uma garantia, né? E ele é merecedor disso, né?
dessa possibilidade, nos termos do artigo 323 e seguintes do Código de Processo Penal. Então percebam que você tem uma matéria de mérito principal, né, onde você vai pedir a liberdade plena, não sendo do entendimento do juiz que conceda a liberdade garantida, ou seja, que arbitre fiança. E ainda assim, caso não seja esse entendimento, que ele tenha a liberdade plena, mesmo pagando a fiança, que ele possa decretar medida cautelar diferente da prisão. E olha como ficou. Por fim, de acordo com o princípio da presunção de inocência, sendo a segregação corporal medida extrema, a ser considerada última ratio, faz jus ao acusado da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diferentes da prisão, nos termos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. Olha que estrutura bacana que você colocou na sua peça aí para pedir a liberdade do seu cliente, né? A plena, a confiança e, se não for o caso nem de conceder a fiança, que decrete medida cautelar diversa da prisão, da segregação corporal. Perfeito? Então, seguindo, aí nós vamos fazer o pedido, né? Sem esquecer do princípio lá da correlação, aquilo que você alegou lá em direito, você vai colocar no pedido. E vamos ver como ficou o nosso pedido. Então, olha lá. Por todo exposto, o acusado, com supedâneo no artigo 321 do Código de Processo Penal, requer. E eu gosto de fazer assim. Eu gosto, sempre que for fazer pedidos, de elencar por tópicos. Eu acho que fica mais didático, né? Tem clientes, tem alunos, tem outros professores que indicam, falam assim, ó, ante exposto requer a liberdade provisória, né, com a expedição do alvará. Mas, como nós temos várias teses aqui, nós temos uma tese principal, né, e umas outras duas subsidiárias, eu prefiro dividir por tópicos. Então, como ficou o pedido aqui para nós? Por todo exposto, o acusado com supedâneo no artigo 321 do Código de Processo Penal requer. E aí eu elenco aquilo que eu quero mais para aquilo que eu quero menos. Vamos ver como ficou. A concessão da liberdade provisória plena, que é isso que a gente busca, a fim de que possa responder a eventual processo em liberdade, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva descritos no artigo 312 do CPP. Perfeito? B. A expedição do respectivo alvará de soltura, né? Ou seja, concede, excelência, a liberdade plena e já expede o alvará para ele sair da prisão. C. Subsidiariamente, arbitramento de fiança nos termos do artigo 323 e seguintes do Código de Processo Penal. Ou D. Aplicação de medida cautelar diversa da prisão nos termos do artigo 319. Percebam, eu pedi a liberdade plena, subsidiariamente que ele arbitre fiança, né, ou aplicação de medida cautelar diversa da prisão de acordo com o 319, perfeito? E depois, vista dos autos ao Ministério Público, porque o juiz não vai te conceder a liberdade sem ouvir o Ministério Público primeiro. Então você já coloca aqui que fica tecnicamente correto, perfeito? E o examinador vai gostar bastante. Nesses termos, pede deferimento, São Paulo, né, porque o problema trazia a informação de São Paulo, a data, OAB, advogado, 3 pontinhos, perfeito? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero que tenha contribuído com vocês. Nós falamos, então, do pedido de liberdade provisória. O modelinho está aí com vocês, para vocês terem como base. Cada um de vocês tem um estilo e cada um de vocês fará de acordo com aquilo que está acostumado. Não esqueçam de verificar o tamanho da sua letra, fazer os exercícios sempre na folha de prova, porque isso vai te dar segurança no dia da prova para poder discorrer sobre o assunto, sabendo o espaço que você tem para concluir. Perfeito? Na próxima aula estaremos de volta, então, dando continuidade ao nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal, e eu conto com a presença de todos vocês. Até mais, pessoal!